Para falar sobre câmeras, precisamos entender o seguinte conceito. Para que a nossa câmera materialize as imagens que chamamos de fotografia, é preciso que uma quantidade de luz atravesse as lentes por um determinado tempo, eternizando aquele instante. Imagine a luz como a tinta e a câmera como um pincel. Juntos pintam uma cena que desejamos capturar. Para isso, precisamos de alguns controles básicos e esses controles estão interrelacionados. Por exemplo, a exposição depende da abertura, quantidade de luz e da velocidade do obturador, tempo de exposição, o que afeta o tom da foto, a profundidade de campo e a nitidez do movimento. Distâncias focais diferentes das lentes alteram a profundidade da imagem e o ângulo de visão. Calma que vamos aprender o que significa cada uma dessas coisas e no final você verá que se juntarmos tudo, vamos criar as nossas fotos. Uma coisa interessante aqui também é que você leia o manual da sua câmera. Eu nunca li, eu não tenho esse costume, mas é muito importante você pelo menos dar uma lida, ver o funcionamento da sua câmera, tá bom? As nomenclaturas das funções podem ser similares entre os modelos, mas as formas de configuração variam de acordo com o fabricante e o equipamento. Lentes fixas são aquelas que possuem somente uma distância focal. Por exemplo, a lente 50mm só tem este ângulo. E se você quiser incluir ou excluir algo do quadro, é preciso dar uns passos para frente ou para trás. Ou seja, você é o zoom dessa lente. Já as lentes zoom são aquelas que possuem um intervalo de distâncias focais. Por exemplo, a lente 10-22 possui um intervalo entre 10mm e 22mm. E você controla a distância desejada para a foto, girando um anel no corpo da lente. Sensores das câmeras fotográficas, o coração da imagem. Esse assunto aqui é um ponto de partida de qual câmera você vai iniciar na fotografia de acordo com o seu poder aquisitivo e preferências. Então, vamos aprofundar um pouco para não ficar dúvidas na hora de comprar ou trocar a sua câmera, ok? Quando falamos em fotografia, muitas vezes pensamos nas lentes, na iluminação ou na composição da cena. Porém, um dos componentes mais críticos para a qualidade da imagem é o sensor da câmera. O sensor é o coração digital de qualquer câmera moderna, sendo responsável por capturar a luz e transformá-la em uma imagem digital. O que é um sensor de câmera? Um sensor de câmera é um dispositivo eletrônico que converte luz em sinais elétricos. Como funciona? Um sensor é composto por milhões de pequenos elementos sensíveis à luz chamados de pixels. Cada pixel captura a intensidade de luz que incide sobre ela e converte em um sinal elétrico. Esses sinais são então processados pelo processador de imagem da câmera para formar a fotografia final. Tipos de sensores. Full frame. Este sensor tem o mesmo tamanho de um fotograma de filme de 35mm. Sensores full frame são conhecidos por oferecerem uma melhor qualidade de imagem, especialmente em condições de pouca luz, devido ao seu maior tamanho e à capacidade de capturar mais luz. Exemplos de câmera Canon 5D Mark II, 5D Mark III, 6D Mark II, entre outras. Geralmente tem um valor mais elevado, mas tem uma maior durabilidade por causa da sua construção. Eu tinha uma que era de 2012 e ela era simplesmente perfeita. APS-C, menor do que o full frame. O sensor APS-C tem um fator de corte, o que significa que a imagem capturada é recortada em comparação com o sensor full frame, ou seja, ela é menor do que o sensor full frame. Este tipo de sensor é comum em câmeras DSLR e mirrorless de nível intermediário, que seriam as câmeras de entrada. Elas oferecem um bom equilíbrio entre qualidade de imagem e o custo-benefício. Micro Four Thirds. Esse é um formato ainda menor, frequentemente usado em câmeras compactas e mirrorless. Embora menor, ainda pode produzir imagens de alta qualidade e é popular entre os fotógrafos que valorizam a portabilidade. Resolução e tamanho do sensor. A resolução de um sensor, geralmente medida em megapixels, indica quantos milhões de pixels o sensor possui. Porém, mais megapixels nem sempre significam melhor qualidade de imagem. O tamanho do sensor é igualmente importante. Um sensor maior
com a mesma quantidade de megapixels, que um menor terá megapixels maiores, o que permite uma melhor captação de luz e, consequentemente, imagens com menos ruído e melhor desempenho em baixa luz. Importância dos sensores na fotografia. A escolha do sensor impacta diretamente a qualidade da imagem, a profundidade de campo e a capacidade de capturar detalhes em diferentes condições de iluminação. Fotógrafos profissionais muitas vezes preferem sensores full frame, devido à sua superioridade em qualidade de imagem e flexibilidade, enquanto amadores entusiastas podem optar por um sensor APS-C, que seriam as câmeras de entrada, por serem mais acessíveis e suficientemente boas para a maioria das situações fotográficas. Mas muitos fotógrafos profissionais também optam por utilizar um sensor menor. Não é regra, ok? Conclusão: os sensores de câmera são componentes fundamentais que influenciam diretamente a qualidade das suas fotos, ok? Compreender as diferenças entre os tipos de sensores pode te ajudar a fazer melhores escolhas quando você for adquirir uma câmera, de acordo com as suas necessidades específicas do tipo de fotografia que você quer fazer. As queridinhas do momento estão sendo as mirrorless, que significa sem espelho. Vou explicar um pouquinho o que são as câmeras mirrorless. Nos últimos anos, as câmeras mirrorless, que são sem espelho, têm ganhado popularidade entre os fotógrafos amadores e profissionais. Mas o que torna essas câmeras tão especiais assim? Como o nome sugere, uma câmera mirrorless não possui um espelho reflexivo interno, ao contrário das câmeras DSLR. Em uma DSLR, o espelho interno reflete a luz vinda da lente para o visor óptico. Quando o obturador é pressionado, o espelho se levanta para permitir que a luz atinja o sensor. Nas câmeras mirrorless, esse espelho é removido, ele foi removido, e a luz vai diretamente para o sensor, que então exibe a imagem no sensor eletrônico, na sua tela ali de LCD. Ou seja, você consegue ver a foto exatamente como ela ficará depois de pronta. Quais são as vantagens dessas câmeras mirrorless? Tamanho e peso. Elas são mais leves, são mais compactas do que uma câmera full frame. Visor eletrônico. Os visores eletrônicos em câmeras mirrorless oferecem uma prévia em tempo real de como que vai ficar a sua imagem final, incluindo ajustes de exposição, balanço de branco, entre outros parâmetros. Isso permite que os fotógrafos vejam exatamente como a foto ficará antes de capturá-la. Isso é muito legal. Foco automático, rápido e preciso. Muitas câmeras mirrorless utilizam sistemas de autofoco com detecção de fase diretamente no sensor, proporcionando uma focagem mais rápida. Alguns são equipadas com foco automático em todos os pontos do sensor, permitindo aí uma maior precisão em qualquer parte da imagem. Elas são silenciosas, sem o mecanismo do espelho, As câmeras mirrorless são geralmente mais silenciosas quando você vai fotografar. Tecnologia avançada. As câmeras mirrorless frequentemente incorporam as mais recentes inovações tecnológicas, como estabilização de imagem no corpo, gravação de vídeo em 4K e recursos de conectividade avançada. Quais são as desvantagens dessas câmeras? Duração da bateria. As câmeras mirrorless tendem a consumir muita bateria, porque você vê a foto ali diretamente no sensor LCD, e isso pode ter uma limitação quando você for fazer ensaios fotográficos maiores, mais longos. Variedade de lente. Embora esteja assim melhorando rapidamente, a seleção de lentes para câmeras mirrorless ainda pode ser mais limitada em comparação com as outras DSLR, especialmente para sistemas novos. Então, se, por exemplo, você for migrar, tem que trocar tudo, inclusive lentes e adaptadores. E uma última desvantagem aqui é que o preço pode ser também um empecilho, porque ele tem um preço mais elevado, além das lentes e dos adaptadores. Mas como eu disse no início, você que vai decidir qual câmera você vai usar. Não precisa iniciar com a mais cara, a não ser que você tenha uma condição financeira de arcar, ok? Fica a seu critério. Porque o resultado poderá ser tão incrível com uma câmera de entrada quanto com uma câmera full frame ou mirrorless.
Na fotografia, o mais importante é saber dominar os elementos básicos, entre eles a luz, a composição e a criatividade. Te vejo na próxima aula.